Boa tarde a todos, meu nome é Adriano, sou professor advogado e estudante de psicanálise e astrologia. Para quem não é inscrito no canal, peço a gentileza que se inscreva no canal, deixe seu like se gostar do vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Pessoal, lembrando sempre que a finalidade do canal é a propagação da expansão da consciência, sempre no intuito de contribuir para a melhora da consciência neste planeta. Lembrando que aqui no canal eu falo sobre várias abordagens, tanto da psicanálise, da astrologia, da espiritualidade, física quântica, assuntos jurídicos, enfim, assuntos variados que contribuem para a promoção da consciência. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto bastante complexo, que seria como caminhar para a individuação e unificação com o Criador. Ou seja, como que se dá o processo de individuação aqui na Terra, como que se dá a unificação com o Pai que tanto Jesus falou. Tarefa essa árdua de extrema complexidade nos dias atuais. Pessoal, eu tô aqui, me desculpe um pouquinho, tá cheio de mosquito aqui no lago, né? Estou em meia natureza, eu sempre gosto de gravar aqui em meia natureza, mas vamos lá para não perder o foco. Então, o que acontece? Jesus lá atrás, ele disse que teríamos, né? Se não fosse por ele, não chegaríamos ao Pai, tá? O que significa isso em termos práticos? Jesus quis dizer que ele era o modelo e guia naqueles mandamentos, naqueles princípios que ele determinava e nos oferecia como exemplo. Então, resumidamente, Jesus disse e deixou bem claro em suas entrelinhas que o amor e a caridade eram ferramentas precípuas, basilares, para nos unificarmos com Deus. Lembrando que eu já expliquei nesse canal sobre física quântica que no fundo, nessa realidade, tudo é energia. Não existe eu e o outro. Existe uma energia que nos conecta a Deus, que nos conecta à fonte criadora. Então, na verdade, eu sou uma centelha divina como todos vocês são. No final das contas, todos nós somos partes integrantes do todo. Quando materializados aqui, para quem não acredita, tá tudo certo também, mas nós encarnamos neste corpo de carne, neste corpo material, mas no final das contas, todos nós somos seres eminentemente espirituais. E estamos vivendo esse propósito, essa experiência aqui na Terra, para continuarmos a nossa marcha evolutiva e espiritual, tá? Então, quando nós descemos aqui, existe uma coisa chamada ego, que nos diferencia um do outro. Então, hoje eu estou Adriano, hoje eu estou advogado, hoje eu estou professor. No entanto, em que pese tais circunstâncias, eu não sou somente isso. Entendem? Conseguem perceber? Eu estou numa condição, nessa personalidade, nesta vida, neste momento atual. Mas eu sou um ser espiritual. E o ego, muitas das vezes, é o que nos difere e nos distancia do eu superior, que é o nosso eu maior, a nossa conexão com Deus. Então, Jesus lá atrás, ele quis explicar como que nós conseguimos avançar nos braços do Pai, nos braços de Deus. Sem o amor e a caridade, não há como nós conseguirmos essa marcha. Ele também nos ensinou, amai ao próximo como a ti mesmo. E é isso, quando eu amo o meu próximo, certo? Eu estou amando a mim mesmo. Eu estou fazendo bem a mim mesmo. O próximo não está fora de mim, lembra que eu já expliquei isso. O próximo, o meu semelhante, ele também faz parte dessa fraternidade. Não há separação, não há divisão. Tudo isso é o sistema que impõe e nos condiciona em nossos paradigmas a pensar dessa forma. Mas, na verdade, todos nós deveríamos pensar de uma maneira fraterna, de uma maneira caridosa, de uma maneira amorosa. Lembrando que a caridade e o amor são sentimentos que proporcionam um campo eletromagnético que nos conectam à fonte criadora, no caso, Deus. Então, lá atrás, Carl Gustav Jung, que foi um psicanalista, psiquiatra suíço, ele falava sobre esse processo também de individuação. Em outras palavras, complementando, né, o que Jesus também, que é o nosso ser maior, é o nosso irmão maior espiritual, que foi o nosso modelo. Mas o que Jung já falava? Que para o processo de individuação, nós temos que deixar o ego de lado e dar canal para o self, que é a conexão com a fonte criadora. Então, vamos tentar explicar isso em miúdos. Muitas das vezes a gente se questiona quem é você para
bater de frente comigo, sou advogado, eu sou Adriano, você sabe com quem está falando? Isso tudo é o ego. E o ego, ele é necessário, mas muitas das vezes ele nos distancia dessa conexão. Quando eu começo a fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai, a vontade do Criador, que era o que Jesus sempre fez, ele não fazia a sua vontade, ele fazia a vontade do Pai. Seja feita, né? Não a minha vontade, mas a vossa vontade. Até na oração do Pai Nosso tem isso, né? Quando nós fazemos a vontade do Criador, é esse processo que nós estamos procurando de individuação. Nós deixamos de ser um ser fragmentado e começamos a ser um ser que se unifica com Deus, que se unifica com a fonte criadora. Então eu paro de ter apenas os meus meros caprichos e começo a fazer aquilo que é necessário para Deus. Aquilo que seria a vontade do todo, do Criador. Entendem? Então, quando eu deixo o meu ego de lado, eu dou canal para que o meu eu superior me conecte com Deus. As inspirações, as intuições, elas clareiam, elas vão aparecer de uma maneira mais sutil, e isso facilita esse processo que Jesus disse, de unificação. E hoje em dia nós percebemos uma sociedade muito fria, muito equidistante, inclusive dos valores divinos e espirituais. Então é necessário que nós façamos essa reflexão de modo a compreender o porquê estamos aqui. Muitas das vezes as pessoas, se você questioná-las para 3 perguntinhas dessa maneira, você vai ver que elas nem sabem o que estão fazendo aqui. Quais são, Adriano? De onde você veio? Aonde você está? E para onde você está caminhando? Muitas das vezes as pessoas ainda estão adormecidas espiritualmente. Então é necessário entender de onde viemos. Nós viemos do plano espiritual, porque somos seres espirituais. Aonde estamos? Estamos num planeta Terra, num planeta que nos testa a todos os dias e nos serve como experiência terrestre na matéria para a nossa progressão espiritual. E para onde vamos? Nós estamos num processo de uma marcha contínua de transmutação espiritual, para que um dia todos nós nos unifiquemos com a fonte criadora, nos unifiquemos com Deus. Era isso que Jesus queria reproduzir em sua fala. Então, quando se entende o nosso papel, o nosso propósito aqui na Terra, nós começamos a raciocinar de uma maneira mais fácil. Porque o ser humano hoje, ele está muito disperso, acreditando que ou não há Deus, ou que não há consequências para as atitudes nossas. E há um dos princípios que existe, inclusive na doutrina espírita, inclusive na física quântica, e inclusive dentro das leis herméticas, que se chama o princípio de causalidade, lei de causa e efeito. Entendam vocês que toda ação ela vai gerar uma reação. Isso é fácil de perceber. Algumas ações produzem reações mais rápidas, outras mais retardadas, mas no final das contas, toda ação vai ter uma projeção, vai ter uma consequência. E diante disso você começa a entender que nessa vida não se leva a nada a não ser os valores morais, a reforma íntima dos seus valores que você vai angariando aqui, que é o que Jesus também fala no Evangelho, né? Que não acumuleis tesouros materiais, mas sim os tesouros espirituais, porque esses sim vão impregnar em nosso ser espiritual, em nossa essência. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui apenas para servir, para amar, para perdoar, para ser mais caridoso. É necessário compreender que o amor é a frequência maior do nosso ser. É preciso entender que eu não posso prejudicar o meu semelhante, que eu tenho que contribuir para a melhora, não só minha, mas dele. Esse é o processo de individuação. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que entender que nessa vida nós não viemos para passear, nós não viemos para nos dispersar, que é o que a grande massa, a sociedade, faz o tempo todo. Dispersa com entretenimento, com piadinhas, com lazer. Não que você não possa viver também, não ter seu momento de lazer, seu momento de descanso. Nada disso, não é à toa que nós somos seres hoje impregnados na matéria, vivendo essa experiência terrestre. Mas o que eu estou dizendo é não ficar disperso no sentido de só se mergulhar e só se contentar com isso. Por exemplo, o trabalho. O trabalho, para a maioria das pessoas deste planeta, é sacrifício, é duro, é ruim.
E Jesus deixou isso bem claro. O trabalho nos dignifica. Antes servir do que ser servido. Então o trabalho diário e servir ao próximo de uma maneira edificante e construtiva, isso é uma bênção de Deus. Quanto mais você serve, mais você se edifica. Quanto mais você ama, mais você cresce nesse processo de individuação. Mais você alcança esse processo de unificação com Deus. Quando eu paro de fazer apenas a minha vontade e dou canal para Deus agir, eu estou me unificando a Ele. Quando eu começo a olhar no outro, a mim mesmo, eu estou me unificando a Deus. Eu estou tirando o ego de lado e dando canal para o self, que Jung denominou, que é dar canal não para a personalidade, o ego Adriano, mas sim para o self, para a vontade do Pai, para as intenções e as projeções de Deus, do Criador. Então era essa reflexão que eu gostaria de compartilhar para os senhores. Como facilitar o processo de unificação? Jesus foi um modelo. E muitos outros também desenvolveram isso, como Jung. Primeiro, que fora da caridade e do amor não há salvação. É necessário amar ao próximo como a ti mesmo. A primeira coisa é, vou parar de prejudicar o meu semelhante. E não vou ser mais neutro. Eu vou começar a contribuir de alguma forma, de algum propósito, na vida do meu semelhante. Eu vou começar a amar mais. Eu vou começar a perdoar mais. Eu vou começar a ser mais sensível, a ser mais prestativo. Eu vou servir mais, eu vou ter amor em trabalhar, eu vou ter amor em servir, a ser útil na vida de alguém. Quando eu começo a fazer esses pressupostos que Jesus disse, eu começo a dar lugar para o self. Eu começo a me unificar com Deus. Tá certo, senhores? Espero que o recado e a reflexão, como eu sempre disse, não sou o dono da verdade, apenas venho com os meus estudos de anos, contribuir com um pouquinho que sei e tentar passar uma reflexão. Não estou ditando regras, não estou ditando como é a verdade absoluta, porque essa também ninguém tem. Mas eu estou dentro daqueles estudos, daquelas pesquisas que eu faço e do que eu aprendo, eu tento compartilhar. E muitas das coisas também que eu passo por aqui, para vocês, neste canal, são apenas não minhas palavras. Até porque aqui eu usei como exemplo Jesus, o maior ser que pisou neste planeta. Estou apenas reproduzindo e raciocinando aquilo que ele quis nos dizer. Que em poucas palavras, tal magnitude e envergadura desse ser fantástico que foi Jesus, ele quis dizer muito, né? Fora da caridade e do amor não há salvação. Dentro disso, dessas 3 palavrinhas, nós conseguimos fazer várias ilações, várias reflexões. Mas é isso que eu gostaria de compartilhar. Nós estamos aqui para viver uma experiência terrestre e evoluirmos de encontro ao Pai, nos unificarmos com Ele, deixar o ego de lado, deixar a nossa vontade e dar canal para a vontade de Deus, dentro de todas as aspirações e reflexões que eu passei para vocês. Espero mais uma vez ter compartilhado e contribuído para a promoção e reflexão da consciência dos senhores. Fiquem com Deus. Um abraço.